a gravação aí, eu vou compartilhar aí a tela com vocês, né? Estão vendo a tela, né? Então, sim, professor. Sim. Legal. Eu tô. Então, vamos, antes da gente começar, hoje a gente vai falar sobre taxa efetiva e taxa nominal, né? Agora eu acredito que começa a ficar um pouquinho mais fácil aí a aplicação das fórmulas, vocês já se acostumaram bastante, agora vai ficar mais fácil, né? E vocês viram a facilidade que só choveu nota alta, né? Vamos comentar um pouquinho a prova, de repente vocês têm mais alguma dúvida além do material que eu mandei, né? E aí dá para a gente comentar um pouco mais, né? Então, só para vocês verem como a prova estava fácil, né? A gente teve 30 respostas, né? A média foi 820 pontos, né? Então, é uma média altíssima, né? A gente teve 11 notas máxima, 8 900, 5 notas 800, 2 700 e 3 600. A nota mais baixa que a gente teve foi 600. Então, isso aí mostra que vocês, não que a prova estava fácil, mas se voltar isso para o primeiro dia de aula lá que a gente começou a falar, vocês estavam tudo arrancando os cabelos, né? Dá para ver que vocês, não é que eu estava brincando que a prova estava fácil, a prova estava para medir o conhecimento, aquilo que vocês aprenderam no bimestre, né? Então, dá para a gente ter assim uma ideia que a coisa foi bem, né? Pelo menos, apesar de ter algumas coisas, não entendi isso, não entendi aquilo, mas eu acho que a gente conseguiu atingir um patamar bem legal, né? Foi bem interessante, né? Vocês concordam comigo ou não? Sim. Concordo, né? Né? Mas vocês foram super bem, vocês largaram o braço aí, né? Então, vamos comentar um pouco as questões, Deus ajudou, né, professor? Não entendi. Porque, olha, Deus ajudou muito a gente nessa prova. Porque, Ajudou? olha só. Não, é que Nem- vocês estudaram. Vocês estudaram e começaram a entender. Tiraram um pouquinho aquele medo de matemática. Você vê, se a gente não tivesse matemática, como que a matemática na vida da gente, a gente consegue saber como foi a média de nota. Isso é matemática. A gente consegue fazer gráfico para avaliar como que foi o rendimento da turma, né? Isso aqui é tudo matemática. Isso aqui, coisas desse tipo, média de alguma coisa, gráficos para você poder avaliar isso. Isso é alguma coisa do gestor. Vocês estão fazendo cursos para gestão. Então, isso aqui tem que estar no dia a dia de vocês. Não pode não vou usar. Matemática vai usar, matemática está tudo aí. E é a matemática que ajuda a gente. Se a gente não tivesse coisas de matemática, como que a gente ia saber? 11 alunos tiraram nota máxima. Isso aqui a gente tira uma conclusão que os alunos aprenderam, né? Então vamos na primeira lá. Uma pessoa realiza uma compra no valor de à vista de R$ 600, mas dá uma entrada de 350 e o restante será pago após 2 meses a um juros simples de 42% ao ano, né? Quer dizer, isso aqui não é coisa que acontece na vida da gente, né? A gente pode fazer isso. Ou a gente, não, vou pôr um cartão, eu vou pagar com cartão e o cartão se vira. A gente precisa saber como que vão ser as prestações, a gente precisa saber calcular. Senão o vendedor pode enrolar a gente, né?
Então, aqui é aquilo, existem fórmulas para calcular, mas essa é uma situação que acontece com a gente, né? Não é isso? Agora, o que a gente pode avaliar desse enunciado? A gente tem a taxa de juro que é 42% ao ano. Só que ele está falando a taxa em meses. A primeira, antes de qualquer coisa, antes de preocupar com a fórmula nada, a gente sabe que a gente tem que transformar esse valor ao ano em meses, né? E como é juro simples, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um cálculo para transformar em meses, transformar o juro em meses, né? Então vamos ver como que a gente faz isso. Então, esse aplicativo que a gente usa para a prova, né? Ele é interessante também, porque ele dá uma visão de como os alunos foram com relação à questão, né? Então, quer dizer, a gente teve aqui 22 alunos, número grande, que acertou a resposta correta, teve outros que colocaram outros valores, né? E aí é tentar entender por que chegaram nesses valores, será que erraram de cálculo, será que erraram em fórmula, né? Então vamos ver qual que é a resolução dessa questão, né? Então o que a gente tem aqui? Como inicialmente aqui, né? A gente tem o valor à vista, né? Que é 600. A gente tem a entrada, que é 350. A gente tem as parcelas, que são duas, né? A taxa é 42% ao ano. Para a gente achar o mensal, a gente tem que dividir por 12, né? O ano tem 12, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ele quer calcular o valor de cada prestação. É essa formulazinha aqui. M é igual C 1 mais I elevado a N, né? E você tem o C, que é o capital, é o valor à vista, menos a entrada. O que vai dar aqui é aquilo que você vai financiar, né? Aí você joga na fórmula, você vai ter que é 267,50, né? Quem errou? Viu onde errou? Tá com alguma dúvida ainda? Ou quem está aqui, todo mundo acertou? Tranquilo essa, né, pessoal? Só aplicar a fórmula, né? E o mais era aqui, chegar a tomar um cuidado com relação a calcular os juros mensais, né? A sétima a gente não colocou um cálculo, a gente colocou uma pergunta teórica, né, que também é importante que vocês saibam um pouco de teoria, né? Então, o que ele fala aqui? Toda compra ou serviço tem um valor à vista que também chamamos de capital. Assinale a alternativa que apresenta a definição de capital. Capital é o valor presente, por isso não há incidência de juros. Então, aquele valor inicial, que é o capital, e não tem incidência de juros. Essa aqui a gente teve um número grande, né? 27 acertou. E aí, um ou outro pode ter entendido um pouquinho errado, mas a grande maioria acertou, né? Então, quem errou, dá uma olhadinha na teoria, pega lá o capítulo 1 que fala sobre isso, né? Mas é mais uma linha de ficar com a teoria bem clara aí, né? Então, o capital é aquele valor presente inicial sem juros, né? Aí o exercício 8, o que ele fala? Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais iguais. Sabendo que o preço à vista é 740, o parcelamento será realizado na taxa simples de 2%
ao mês, né? Determine o valor das parcelas, né? Então, aí o resultado é 300, a letra C, 381,44. A gente teve 21 acertos, né? E alguns colegas deram alguns valores aí meio estranhos, né? Muito provavelmente foi algum erro de cálculo, né? Vamos ver como que faz o cálculo dela, né? Então, o que a gente tem? O N é 2, né? Está aqui duas vezes. O capital é 740, né? A taxa já está ao mês, então a gente não precisa fazer nada. Quando a gente vai calcular a parcela, é essa fórmula, né? Que aí ele já é separado por parcela, e aí ele tem o N1 é a primeira parcela, o N2 é a segunda parcela. Então aqui é só substituir na fórmula. Ele quer achar o M, né, que é o valor da mensalidade, 740 é o capital, tá aqui. Uma coisa que para falar para vocês, né, é sempre importante quando começar a fazer qualquer exercício, faz alguma anotação desse tipo, né? Que tem aqui N igual a 2, C igual a 740, a taxa, quanto que é, porque isso aqui acaba ajudando no preenchimento da fórmula, né? Então, é sempre bom. A primeira coisa, faz alguma anotação desse tipo, né? E procure identificar no enunciado cada uma das posições, né? Então, quer dizer, duas vezes a gente sabe que é o N, né? O preço à vista é o C, tá aqui, ó, 740, a taxa é o I, né? 2% ao mês. Pelo menos a gente tem isso aqui, depois com a fórmula a gente já consegue substituir e achar bem fácil, né? Então faz aqui, claro, se a gente substituir na fórmula, pode fazer um erro de cálculo e aí não vai chegar no valor correto, mas depois que você substituiu todas as informações na fórmula, aí é só cálculo matemático e fazer com cuidado na calculadora, confere, reconfere para ver se está fazendo certo, tá? E aí, 381,44. A nona é um empréstimo numa taxa de juros simples. Vocês veem que até aqui nós estamos só fazendo juros simples, né? Então, juros simples, o que a gente precisa é identificar cada fórmula deve ser utilizada em cada situação, né? Então, é um empréstimo. Vou voltar aqui. Ixi, o que eu fiz aqui? Perdeu aí, né, pessoal? Sim. Desapareceu, né? Peraí que já está voltando. Ok. Voltou, né? Sim, voltou. Então, o que a gente tem nessa aqui, voltando, né? Um empréstimo numa taxa de 2%, 0,2% ao dia, né? Então, é aquilo que eu vinha falando nas aulas. Sempre tomar cuidado, as duas coisas aqui, ó, juros simples e 2% ao dia. Resultou em 3 parcelas quinzenais e iguais a R$ 200. Calcule o valor que foi tomado do empréstimo. Então, o valor que foi tomado do empréstimo é o C, né?
a resposta aqui era 566,34. Aqui poderia gerar alguma confusão, que a gente não fez nenhum exercício dessa forma, né? Agora, a gente pode, de qualquer jeito, né? Como ele está falando aqui, parcelas quinzenais, no caso aqui, a gente tem o juro ao dia, o nosso N aqui, que ele vai fazer? Os períodos são quinzenais. Então, o nosso N vai ser de 15 em 15, é 15, 30 e 45. Esse aqui que gerou mais dúvida quando vocês estavam fazendo a prova, né? Mas mesmo assim, um grande número acertou, né? Tá? E aí, como que a gente vai fazer? Da mesma forma, a gente faz aqui o desenho daquilo que a gente vai querer desenvolver na fórmula, né? Ó, o I é 0,2% ao dia, o M é dado, que ele fala aqui que é parcelas de R$ 200, né? E os períodos é 15, 30 e 45. Então, não muda nada. Como a gente já tem a taxa diária, aqui o N1 vai ser 15, o N2 vai ser 30 e o N3 45. Aplicando na fórmula, tranquilo, né? Aí faz o cálculo e pronto. Teria outra forma de fazer? Teria. A gente teria que converter nos períodos e tudo mais, mas como já estava a taxa em dias e aqui estavam os períodos iguais de 15 dias, fica muito mais fácil fazer dessa forma, tá? A questão 10 ainda ele vai na linha de juros simples, né? Então ele fala aqui que você tinha uma quantia de 1.200 numa taxa de juros de 36% ao ano para ser pago em 3 parcelas mensais. Então é aquilo. Sempre que a gente tem o valor ao ano, a gente vai ter ele está falando em parcelas mensais, nós vamos ter que trazer isso para o mês, né? E aqui é 423,77. Então a gente teve 25 alunos que acertaram, 4 que erraram, né? Então, como que faz vocês veem que sempre se repete a fórmula, você está fazendo em parcelas, é essa fórmula aqui, não tem que ficar esquentando muito a cabeça, e é só ir preenchendo os valores para cada variável, né? Então, o capital é 1.200, a taxa 36% ao ano, o N é 3, a taxa a gente divide, joga na fórmula, faz o cálculo, pronto, letra E, né? 423,77. Dúvida, pessoal? Acho que não, né? Acho que foi bem tranquilo, né? Então Não, professor, foi tranquilo. Aqui é para gente, aqui ele começa a entrar numa linha de você fazer conversão de taxa de juro composto, né? Ele tem aqui 100% ao ano e para a gente converter para o mês, né? Quando a gente estava no juro simples, o que a gente fazia? A gente pegava e dividia se é o ano para converter por mês. Um ano tem 12 meses, divide 100 por 12, pronto, está resolvido. Só que o juro é composto, né? Lembra quando a gente explicou do juro composto? É juro sobre juro. Então, a gente não pode simplesmente dividir por 12, né? Então, ele tem aquela fórmula da taxa de equivalência, né? E aqui é a aplicação daquela fórmula. Aqui também a gente teve 27 acertos, um grande número acertou, né? E aí a gente tem aquela fórmula para calcular a taxa de equivalência. Então, aqui é que durante as aulas, né, que alguns de vocês tiveram
uma dúvida, a gente voltou, explicou, né? E aqui é sempre assim. O P é a pedida. Qual que é a taxa, o que é pedido? E o A é apresentado. Então, o que ele traz para a gente? Ele traz o 100% ao ano. Então, ele é apresentado. Então, está aqui, o apresentado é 12, né? Por ele está falando do ano, o A é 12. Se fosse o contrário, se ele tivesse apresentado uma taxa mensal, então o A não seria 12, seria 1. E aí é o contrário, né? Ele apresentou uma taxa anual, então o A é de apresentado 12 e o que ele pede é 1. Então, sempre. E a fórmula não muda, a fórmula é sempre P sobre A. O que muda é o enunciado, né? Então, aí a gente joga na fórmula 1 sobre 12, faz o cálculo, né? 1 sobre 12 é 0,0833. Desculpa, aqui não é 2, é 12, né? E aí você faz o cálculo, né? Vocês anotem aqui, tá, pessoal? Não é 1 sobre 2, é 1 sobre 12, tá? E o I de equivalência é 5,95 ao mês, tá? Só usando a fórmula, por que precisa usar essa taxa de equivalência? Porque a gente está falando de juro composto. Lembraram disso? Não, Professor, essa daí foi a que eu falei, né? Essa daqui foi que você deu uma derrapada? Foi essa daqui que eu derrapei. Eu falei, é para saber. Você derrapou por causa de conceito ou por causa de cálculo? Não, excesso de confiança. E, na verdade, eu não vi, como eu não olhei direito o enunciado, já vi lá, eu fiz juro composto, ele vai lá, você multiplica por 12, 8,33, acabou, né? Ah, tá. Então, foi erro mesmo. Entendi. Mas o lado importante é isso, a gente fica com muita dúvida aqui o P sobre A, né? Mas, de uma forma ou de outra, a gente foi resolvendo isso, esses exercícios, né? A 12, né, uma calculadora científica custa R$ 500, está aqui, né? É o C, né? O Paulo necessita adquiri-la para fazer a prova de matemática financeira no final do bimestre. Sua intenção é parcelar o pagamento em três mensais de R$ 100 e sabendo que a taxa aplicada no parcelamento é 3,66 ao mês em regime composto. Determine qual vai ser o valor da entrada, né? Quer dizer, aqui da mesma forma, né? A gente teve 24 acertos, né? A gente está sempre num número bom aí, né? E o que a gente tem? É só ir montando a fórmula, né? O valor à vista é 500, a taxa é 3% ao mês, a parcela é R$ 100 e ele quer saber o valor da entrada. A gente tem a fórmula o capital aqui, né? Só que o capital, o que ele é? É o valor à vista menos a entrada. A gente joga, substitui aqui no C o 500 menos o E, substitui os valores na fórmula, né? 3,66 é o 0,0366, 1, 2, 3 são as parcelas, cálculo matemático, pronto, 220,69, né? A 13ª foi a questão que eu anulei, porque eu errei aqui na taxa, né? Na taxa ao trimestre. Então eu peguei, para não colocar os mesmos valores dos exercícios que a gente tem no livro, eu fui substituir aqui o valor da taxa, né? E aí eu acabei calculando errado e eu preenchi aqui com 2,1. E aí
algum colega me falou, né? Foi a Marina que falou, né? Que não estava achando o resultado, e aí eu fui refazer e eu vi que eu tinha colocado a taxa errada. E aí, como já tinham colegas que tinham entregue, então eu anulei essa questão e dei 100 pontos para todo mundo. Quem já tinha entregue, quem entregou depois, né? Mas essa aqui é a mesma questão que a gente tem no livro. Eu só coloquei aqui um valor ao trimestre, mas a gente precisaria fazer a transformação dela, né? Então, aqui a gente teve muito provavelmente por não ter conseguindo chegar no valor, aí vocês foram chutando alguma coisa, né? E depois o pessoal que já fez, aí já estava com a taxa certa. Então, por isso que eu resolvi anular. Mas é a mesma questão. E aqui, como eu coloquei ao trimestre, né? Aqui e a taxa aqui é 0,7. Né? No que a gente tem no livro é 0,7. Eu substituí para taxa trimestral para ver se vocês prestavam atenção e ver. Tem no livro, eu vou copiar igual, né? Mas era só mesmo para vocês prestarem atenção no enunciado, né? Mas então, como que é a resolução? Né? Aqui, aqui, o que ele já entra naquela linha de você antecipar valores, né? Então, a gente tem antecipar o valor do 13º salário em 3 dias. E aqui a fórmula, ela pede que a gente trabalhe com taxa diária, né? Então, essa fórmula aqui, o valor o valor a ser resgatado, o VB, é o N, 1 menos D vezes N, né? O D, a taxa tem que ser diária, né? Então, aqui é isso, a gente pega os 63% ao trimestre, como são 90 dias, a gente acaba ficando no 0,7 ao dia, que era o enunciado do exercício do livro, e o resultado é o mesmo, né? 1.762,20, né? A 14ª questão, ela é uma questão teórica, ela fala da taxa nominal e do IOF, né? E ela pergunta qual a unidade de trabalho, né? Então ele fala que a unidade temporal, de tempo, né? Tem que ser em dias, né? Então, só voltando aqui, o nosso D aqui é em dias. É isso que ele estava pedindo aqui para confirmar, né? A gente teve também um bastante número de acertos, né? 28, né? Então, a gente está indo bem aí, né? E a última questão, ela era mais trabalhosa do que qualquer outra coisa, né? Você tinha que fazer a antecipação, só que aí ele pedia a taxa, né? Qual taxa que ia ser cobrada. Ele dava a taxa do IOF, mas ele queria saber a taxa do desconto, né? Também teve um bastante bom acerto aqui, né? E o problema maior que a gente tinha aqui era mais matemático, mais cálculo matemático do que qualquer coisa. A fórmula VB é o N maiúsculo 1 menos D mais o IOF vezes N, e aqui a gente vai substituindo os valores e chega no resultado, né? Então, o que alguns de vocês tiveram um pouco de dúvida, né? Então, aqui a gente vai preenchendo os valores, né? O VB é o valor que foi resgatado, né? 10.830, está aqui. O valor inicial era 12.600. O D é o que a gente quer achar. O IOF está aqui embaixo, 008, né?
e 27 dias. Então, aqui no enunciado tem toda a gente for poder. Então, o que vocês começaram a ter dúvida, né? E aqui precisa resgatar um pouquinho aquela parte de cálculos de matemáticos, né? E tudo mais. Primeiro, né? O que a gente tem que fazer quando a gente tem uma equação desse tipo, né? Primeira coisa é você fazer o cálculo dentro do parênteses, né? Só que aqui a gente tem um D e um 008, não dá para fazer cálculo. Então, aí a gente vai para fora do parênteses. Fora do parênteses, o que a gente tem? A gente tem aqui um cálculo, uma subtração e uma multiplicação. Então, a regra é primeiro fazer multiplicação e divisão, né? Então, foi o que ele fez aqui. 27 vezes... Se está em parênteses e está multiplicando o número 27, é a mesma coisa que você fazer 27 vezes D e 27 vezes 008. É o que está aqui. 27D e 2708. Foi para dentro do parênteses. Aqui dentro do parênteses não dá para fazer mais nada, né? Então, agora a gente vai tirar o parênteses. Aí, o que ele fez? Fez 1, tirou o parênteses, aqui vai para menos. Lembra aquele? Menos com mais dá menos, né? Aqui é outro mais. Menos com mais dá menos. Então, foi o que ele fez aqui. Menos 27D, menos 0,216, né? Aí, pegou, fez esse cálculo aqui. 1 menos o 0,0216. Está aqui, virou 0,9784 menos o 27D. Agora, o 0,9784, ele passa para o outro lado da equação, se aqui era mais, passa para cá como menos, né? Então, vai ficar o 0,85 menos 96 menos 0,9784. Ele deu um valor negativo, menos 0,18 é igual a menos 27D. Então, a gente pode fazer essa divisão. Ele optou por multiplicar os dois lados por menos 1. Para quê? Para transformar em positivo. Você pode... Tem outra regra da matemática. Se você multiplicar os dois lados pelo mesmo valor, a equação não se altera. Então, ele multiplicou por menos 1, transformou em positivo. 0,1888 dividido por 27 vai dar 0,044 e, transformando em porcentagem, é 0,44 ao dia, que é a resposta A. Aqui era mais trabalhosa matemática do que qualquer outra coisa. Foi aqui que vocês deram uma enroscadinha, né, na parte matemática, né? Que no dia da prova aí, alguns de vocês conversaram comigo, né? Alguma dúvida, pessoal, com relação à prova? Não, nenhuma, professor. Tranquilo. Podemos repetir essa prova na B2, que todo mundo vai tirar 1000? Ah, lógico. Não, mais de 1000, né, professor? Que na B2 Mais vale de mais. 1000. Ah, é 4.000, né? 4.000. Não? Nossa. 4.000, 4.000. professor. Beleza. Bom, agora eu tô dando uma olhada aí na pontuação de vocês, né? E eu estou fazendo um ranking dos top 10, né? Então, quem tem mais pontuação, né? Nossa, mas essa turma eu quase pulei de tanta alegria, né? A gente está com uma pontuação altíssima, né? Olha aqui, ó. A Francine está com 7.475 pontos, né? Quem está em 10º lugar está com 5.219. A gente precisa de 6.000 pontos para passar, né?
Então, aqui a gente, e a nossa disciplina, ela é nível 1, né? Nível 1, o que que é? A gente precisa ter 1.500 pontos na soma das duas avaliações oficiais, né? Então, você já tem um valor altíssimo aqui. Quem está com 1.000 precisa de 500 só, né? Fez bastante atividade transversal, então vocês estão super bem, né? Então eu quero que vocês façam uma competição. Prof, tem alguma coisa errada. Fala aí. De novo, faltou meu nome nessa lista. Já falei pra você que eu não aceito isso. Quantos pontos você tem? Ah, Você tem professor, eu não sei de cabeça. Não entendi. Eu não sei de cabeça, prof. Você tem 4.000 e pouco. Eu até olhei, porque na segunda-feira você falou que ia estar alta. Você está 4.000 e pouco. Mas não tô, não. tá... Eu aumentei daquela matéria, sem ser dessa. Não, mas essa aqui é outra, né? Não é a mesma. Eu não posso pegar ponto de outra matéria. Sim, mas eu tô falando que meu nome também não tá nessa lista. Não aceito, prof. É. Mas você não aceita? Faz exercício. Eu tô Pessoal, fazendo, mas vocês viu, estão super bem. Eu trouxe aqui só. Quero saber. Mas vocês estão super bem, né? Vocês estão. E o que a gente mede, né? Vocês deveriam estar numa média de 3.000 pontos. A gente está na metade do curso, né? Não na metade de meses, que a gente tem mais um mês só de curso e encerra, né? Mas na metade de pontuação, né? Então, vocês deveriam estar com 3.000. Então, a grande maioria de vocês está acima de 3.000. Então, isso é bem legal, que vocês vão levar o curso bem tranquilo, tá? Então, aqui é só para mostrar, para a gente brincar um pouco e dar os parabéns para vocês que estão seguindo direitinho. A prova, nessa forma que a Anhanguera avalia, né, que é essa avaliação continuada, a prova ela tem um peso muito pequeno para aprovação, né? Então, se você fizer as atividades que são dadas, né, e tirar uma pontuação mínima na prova, você aprova. E o legal você fazendo as atividades é que você aprende, principalmente na nossa disciplina, né, você começa a ter dúvidas. Então, vários de vocês foram fazendo os exercícios, me chamava pelo WhatsApp, eu estou com dúvida disso, dúvida daquilo. E é assim que a gente aprende. Matemática não tem jeito. Matemática a gente aprende fazendo exercício. É a mesma coisa quando a gente aprende a beijar. Como que a gente faz para aprender a beijar? Não tem que beijar? Ou não? Eu falo assim, eu já sei e pronto. Tem que treinar antes, né? Como que é? Osmose. Tem que treinar antes, né? Não tem que treinar? O gelo no copo, um monte de coisa. Então, dá para treinar. Tem que treinar, não é assim que treina? Até partir para a realidade, né? Mas vai treinando, não é assim? Beija a mão, não é assim? E a matemática é a isso mesma mesmo, coisa. prof. Não entendi. É isso mesmo, prof. Então, mas com a matemática é isso, e vocês estão fazendo certinho, vocês estão fazendo exercício, estão tendo dúvida, estão treinando, né? E aí, por isso é que representou aí um valor alto aí para as notas de prova e também para as notas de vocês. Vocês estão bem tranquilos com relação a essa disciplina, tá? E é bem diferente daquilo que a gente viu lá no início, na primeira aula. Todo mundo não gosta de matemática. Não. Pode não gostar, mas aprenda a trabalhar com ela, né? Tenho certeza que as meninas, a maioria não gosta da sogra, né? Mas tem que conviver com ela, não tem? Hein, Keila? Como que é? Prof, não tenho sogra. Pelo amor de Deus. Não tem sogra? Minha mãe não deixa. Não deixa? Não tenho.
Mas vai chegar uma hora que você vai ter. Aí, Com que vai certeza que eu vou arrumar meu boy logo, fé em Deus, vai ser até na É. faculdade, um boy rico, claro, bonito. Então, mas aí você vai ter sogra, não vai gostar dela, mas vai ter que conviver com ela. A matemática é igual. Você não gosta de matemática, mas você tem que conviver com a matemática que acompanha a sua vida inteira. Não tem jeito. É aprender a conviver. Legal, mas parabéns mesmo. aí para vocês aí que estão com uma pontuação bem alta. Mas a turma toda tá? A turma inteira. Obrigada, professor. Vamos seguindo. Valeu, professor. Então, aqui é aquilo que eu falei, né? A nossa disciplina matemática financeira era nível 1. Vocês têm 14 mil pontos disponíveis, né? Claro que quando chegar no final do curso, mesmo que vocês consigam os 14 mil, vocês vão ficar com uma nota 10, né? Ou 10 mil, 10 mil pontos. Não dá para ser mais, né? Mas tem bastante coisa para conseguir. E a avaliação oficial é 1.500 pontos. Tem disciplinas que é nível 2, e aí tem que ser a soma das duas notas 2.500, mas matemática financeira é 1.500, tá? Bom, vamos começar a falar então de novos cálculos aí, né? Agora a gente vai falar de taxa efetiva e taxa nominal, né? O que ele traz para a gente sobre isso, né? A taxa efetiva são as taxas de juros compostos, e a representação é IEF. E a taxa nominal são as taxas de juros simples, né? Que a gente viu na aula passada, antes da prova, que são as taxas diárias, né? São aquela taxa de juros simples para diária, por isso que ele chama de taxa nominal, né? Agora, o que existe agora que a gente vai ver, né? A gente pode ter uma determinada taxa efetiva e a gente precisa convertê-la para taxa nominal. E a gente pode ter a taxa nominal e precisar convertê-la para taxa efetiva. E aí que a gente vai ver hoje como que a gente faz essa conversão, tá? Então aí o que ele comenta? A relação existente entre a taxa efetiva e a nominal é a conversão de regimes. Então, o que é isso? Convertendo a taxa de juros simples, que é a nominal, em taxa de juro composto, que é a efetiva, ou vice-versa. Podendo ou não haver conversão temporal. O que é isso? Passando de ano para mês. Então, a gente pode ter tudo isso num bolo só, necessitando fazer essa conversão, né? Vão falar, nossa, vou ficar maluco com isso. Vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Aí vem para a gente mais uma formulazinha, né? Então, o que é essa daqui? Essa primeira fórmula é a conversão da taxa nominal em efetiva, né? Então, a gente tem o que era a taxa nominal? É uma taxa diária, vamos transformá-la em taxa de juro composto. Era uma taxa diária, juro simples para juro composto. Então, a fórmula é essa daqui, tá? IF D sobre N mais 1, entre parênteses, elevado a F menos 1. Então, o IEF é a taxa efetiva, o D é a taxa nominal, o N é o número de períodos em taxa nominal em dias, e o F é o período em taxa efetiva em dias. Então, isso aqui é só para apresentar para vocês, daqui a pouquinho nós vamos fazer exercício, vocês vão entender e vão ver que é super simples, tá? Aí a gente tem o contrário, né? Que é a conversão da taxa efetiva, que ela é juro composto, em nominal, né? E aí tem a fórmula, ele põe aqui uma raiz quadrada para assustar a gente, né? Mas
a melhor forma da gente usar é essa de baixo aqui, que aí ele coloca colchete IEF mais 1 elevado a 1 sobre F menos 1, fecha o colchete N, né? Então, sempre que a gente tiver uma raiz quadrada, e aí não tiver nada aqui dentro da raiz quadrada, a gente pode transformar em algum número elevado a 1 sobre o F. O F aqui não é raiz quadrada, é raiz de alguma coisa. Quadrada se o F seria 2. Então, é raiz de alguma coisa. Então, a gente pode sempre transformar nessa linha, 1 sobre F. Então, nós vamos nos nossos exercícios usar essa fórmula aqui, que é mais fácil a gente fazer um número elevado a 1 sobre F, que a gente já está acostumado lá, daquele do P sobre A, tal, a gente já está acostumado a fazer, elevar o número ao valor, né? O IEF é a taxa efetiva, está aqui, né? O D é a taxa nominal, que é aquilo que vai encontrar. O N é o número de períodos da taxa nominal em dias. E o F é o período de taxa efetiva em dias, né? Então, não se assuste que a gente vai fazer exercício e vai ficar bem tranquilo. Não precisa guardar fórmula, a gente passa a fórmula está em qualquer lugar, o importante é só saber aqui o que a gente vai usar, tá? Então, aqui só para a gente relembrar, a taxa equivalente, ela só altera a relação temporal. O que é isso, a relação temporal? Você tinha lá, a gente usava a taxa equivalente de juro composto de anual para mensal, de mensal para anual. Então, não está alterando o regime, é juro composto. O regime é juro composto para juro composto. Agora, ele traz para a gente a taxa efetiva e a taxa nominal. O que a gente tem? A mudança de regime. O que é? Composto para juro composto para juro simples, e também podendo ou não alterar o temporal. Você pode fazer de ano para mês. Então, aqui, nesse ponto aqui, a gente pode juntar tudo. Então, por que tem essa fórmula? Para facilitar a vida da gente, tá? É para facilitar ou para complicar? Uma coisa que eu queria deixar para vocês, né? E vocês deixarem esse link, aqui é toda uma linha de aprendizado para vocês trabalharem bastante com essa taxa nominal e efetiva, né? Alguns de vocês podem ter interesse em fazer concurso público, né? Isso cai bastante no concurso público, né? Então, esse aqui é um material que vocês podem ter guardado para um futuro, né? Para treinar a parte essa parte de conversão, né? Que para se preparar para concurso público, a gente sempre às vezes fala, poxa, eu vou fazer um concurso, se eu conseguir um emprego numa empresa pública, é interessante, né? Então, tá aqui uma dica, né? E também a gente pode também fazer esses cálculos em Excel, né? Então, a gente pode utilizar a fórmula e mais para frente a gente pode voltar e aprender um pouco a usar em Excel, mas quem tiver interesse já pode ir pesquisando, né? No momento é importante a gente saber usar essa formulazinha, a gente já anda bastante, a gente já aprende bastante antes de fazer por Excel, mas que se a gente colocar o Excel, nós vamos ter dois problemas, né? Um primeiro é tentar fazer a fórmula e depois aprender a usar o Excel, né? E esse é um ponto que eu falo sempre para vocês. Procurem aprender Excel, que isso é a vida da gente dos administradores e gestores. Então, fiquem
fiquem atentos a aprender a usar Excel, tá? Então, vamos aí num primeiro exercício para ver como que a gente usa, essas fórmulas aí, né? Um contrato de financiamento em regime de juro composto, tá aqui, ó. O contrato, regime de juro composto, né? Porque o parcelamento é a longo prazo, então é juro composto, apresentou uma taxa nominal de 32% ao ano, né? Então, se é uma taxa nominal, ele significa que é juros simples, né? Mas ele quer que a gente faça a taxa de trabalho desse financiamento em ano e mês, para quê? Para transformar em juro composto, tá? Então, a gente vai transformar juro nominal, que é taxa nominal, que é juro simples, em juro composto. Então, aqui ele começa na resolução para a gente, né? Como se trata de um financiamento em juro composto, a taxa de trabalho não pode ser nominal, que está aqui, né? Pois ela é taxa de juros simples. Então, deveremos trabalhar com a taxa efetiva, tá? Então, como que é a taxa efetiva? Então, a gente vai fazer? Vai passar da taxa nominal ao ano para a taxa efetiva ao ano. Não há alteração temporal, quer dizer, ano para ano. Temporal é isso, a gente não está passando de ano para mês, a gente está passando de ano para ano, tá? Então é o que ele está dizendo aqui. Não há alteração temporal, somente o regime passando de simples para composto, tá? Então, o que ele faz? A taxa nominal ao ano, né? Então, o que ele faz? Lembra que a sigla lá é em dias, né? Então, o N, a gente vai colocar ele em dias, porque é aquilo que ele fala, taxa em dias. A taxa efetiva também será no ano, então também será em 360. A gente está falando dias e dias, tá? Vamos voltar aqui só para vocês relembrarem. Ó, o N é o período nominal em dias e o F, período da taxa efetiva em dias. Então, sempre que a gente estiver fazendo aqui, nós vamos estar trabalhando em dias. Se ele está falando do ano, lembra que a gente falou que o ano comercial é 360 e o mês comercial é 30 dias. Então, sempre que a gente estiver fazendo, a gente vai falar o N 360, porque é em dias, e o F 360. Bom, aí ficou moleza, né? A gente descobriu o que é cada coisa, substitui na fórmula, lá era 32%, é 0,32, dividido por 360. O N aqui, a gente já tem aqui que é 360, o F é 360, calculou e pronto. A gente chegou à taxa efetiva 37,69 ao ano, né? Então, aqui a gente já começa a observar. Se eu tinha uma taxa de 32% a juros simples no ano, se eu for converter essa taxa para juro composto, eu vou ter ela a 37,69. Então, vocês veem aqui que ele aumenta de 32 para 37. Por que aumenta, né? Isso aqui a gente já começa a analisar para a gente ver se a gente errou alguma coisa no cálculo, né? O juro simples, você vai colocando juro todo mês, né? E o juro composto é juro sobre juro. Então, se você tem juro sobre juro, ele com certeza vai ser maior. Então, é essa a explicação. O juro simples é 32 e o juro composto é 37,69. Até aqui dúvida, pessoal? Professor, eu fiquei com dúvida só no F do 360. Desculpa, eu não entendi. Eu fiquei com dúvida no F, que é 360. Eu perdi essa parte. Eu vou botar na fórmula lá, tá? Ó.
que a fórmula fala? O N é o período nominal em dias. O F é o período da taxa efetiva em dias. Tá? Então, o N e o F tem que ser transformado em dias. Isso a gente tem que guardar, né? Quando a gente chega aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a taxa nominal, taxa nominal, que é em ano, e a taxa efetiva também é em ano, né? Então, se a gente está falando do N, que é 360 dias, o F, como é em ano também, é 360 dias. Por isso que a gente usa 360. Entendi. Entendeu? Mas é Entendi. legal perguntar. Não tem problema, não. Porque às vezes a gente dá uma boiada mesmo, né? Verdade. Não dá. Isso aí é normal, tá? Então é isso, pessoal. A gente identificando, né? Identificando cada variável, substitui na fórmula, e é isso. Ele não vai fugir muito Travou, prof. disso aqui do problema. Ele está falando que é um juro. Só que. Oi, fala. Não entendi o que você disse. Travou. Ah, tá bom. Melhorou? Melhorou. Mas tinha travado o quê? A A sua voz voz. ou a voz, né? Tá. Legal, mas grita aí, tá? Então a gente Ah, vai eu ter isso. grito. Grita. Então, o que a gente tem? Juro composto e taxa nominal. E aí, como a gente vai ter que transformar para juro composto, a gente vai usar a fórmula do equivalência, tá? Vamos para outro, vamos ver. Então, aqui ele faz um comentário, né? Prof, travou de novo. Eu não sei se é só o meu, mas travou. Tá travando. Não, a voz não está saindo aí, professor. Tá longe, hein, professor? Você tinha Professor! taxa nominal Professor? no meu roteador. Dá um tempinho aí. Dá um tempinho aí. Viu? O Dani, Oi. você me explica uma coisa que eu não entendi, por favor? Sim, a gente fala no WhatsApp. Manda mensagem. Tá bom. Voltei, vamos ver. Vamos ver se melhora. Melhorou, prof. Melhorou, né? Então é isso. Vamos torcer para não piorar mais. Então, aqui a gente está transformando de juro simples para juro composto e ele cresce. Isso é o que ele está mostrando para a gente, tá? Vamos ver outro exemplo, né? Então, a gente vai passar agora. E aí ele fala, passando da taxa normal ao ano, nominal ao ano, para a taxa efetiva ao mês, né? Então, olha aqui que a gente está falando, né? Taxa nominal ao ano para taxa efetiva ao mês. Então, a gente está mudando aqui tanto
a forma da taxa de juros simples de ano para mês. Então, ele fala, há uma alteração de regime e temporal, passando de simples para composto e ainda de ano para mês. Então, aí, o que ele faz? Ó? A taxa nominal de ano era 360. E a taxa efetiva será um mês. Então, aqui, o F é 30. Lembra que lá no exercício anterior, a gente estava fazendo de ano para ano? Então, a taxa era inicial, era anual, 360. E a gente queria transformar também a efetiva em ano. Só que agora aqui a gente quer transformar a efetiva em mês. O que ele faz? O F vai ser 30. Lembra que aqui no exercício anterior estava 360? Aqui eu quero transformar para mês. Então é super simples. É só seguir direitinho o N e o F e a gente chega na taxa correta. Da mesma forma que vai fazer os cálculos, né? Aqui é elevado a 30, porque é diário, é mês, mas sempre a quantidade de dias representando o mês, né? Chegou no cálculo, a gente chegou na taxa efetiva de 2,7 ao mês. Então, tranquilo aqui, pessoal, a gente vai transformar ó, de taxa nominal, que ela é juro simples, para taxa efetiva, que é juro composto, e está transformando do ano para mês. Então, como a nossa taxa nominal era ano, o nosso N é 360. E a taxa efetiva, como a gente quer no mês, o F é 30, tá? Aqui a gente pode até usar, fazer alguma associação para a gente não confundir quando a gente usa. Sempre que for aqui, taxa efetiva, a gente usa o F de efetiva para lembrar que a gente vai usar a mesma quantidade de dias para o F, tá? Então aqui a gente já faz uma associação, faz como se fosse uma decoreba, tá? Tranquilo aqui também, pessoal? Estou Beleza. entendendo tudo. Vocês estão entendendo tudo, eu estou ficando tranquilo, hein? Então vamos ver agora um segundo exercício, né? O que ele fala? Um contrato de financiamento em regime de juros simples, porque o parcelamento é curto prazo, apresentou uma taxa efetiva de 27% ao ano, né? Então, o que a gente quer agora? É o contrário. A gente quer um contrato, a gente quer saber qual o juro simples, só que foi apresentado a taxa ao ano. Então, ele quer que a gente apresente a taxa desse financiamento ao ano e ao mês, né? Então, vamos ver como é que ele resolve. Aqui a gente vai usar a outra fórmula, né? Que é a fórmula da taxa de juros simples, né? Como se trata de um financiamento de juros simples, a taxa de trabalho não pode ser a efetiva, pois ela é taxa de juros composto. Então, devemos trabalhar com a taxa nominal. Passando da taxa efetiva ao ano para a taxa nominal ao ano, não há alteração temporal, ano para ano, somente de regime, passando de composto para ação. Aqui, o que a gente vai fazer? A nossa taxa efetiva ao ano, efetiva, o F aqui, ano, o F é 360. A taxa nominal também é ano e 360. Então, aqui está tranquilo. Aqui é outra fórmula, né? Aquela fórmula dá para a gente achar o D da taxa nominal, né? Aí ele tem o IEF mais o I, 1 sobre F, menos 1, colchete N. Como a gente já definiu
Quem são os N's? A taxa efetiva é dada no problema, é só substituir, fazer os cálculos, né? Lembrando, o F aqui é 360, o N é 360. Estou substituindo aquilo que a gente definiu logo no início. Fazendo os cálculos, faz a divisão de 1 por 360, dá 0,0028, soma o 27 aqui, ó. Tá vendo o que ele está fazendo aqui, ó? Você soma primeiro dentro do parênteses, né? Então, soma e depois vai fazer elevar. Primeiro, a regra que manda é o parênteses, faz o cálculo, tal, 25,2, tá? Tranquilo, da mesma forma, a gente só vai usar são duas formas diferentes, fórmulas diferentes, né? Mas uma é para taxa efetiva e a outra é para taxa nominal, tá? E a taxa nominal é o D, então a gente tem as duas formas. Esse Tá? último Vamos ver exercício agora. aí eu achei um pouquinho mais difícil, prof. Difícil por causa do cálculo matemático, né? Ou não? Por causa esses parênteses, colchetes aí. Parênteses, então. Aqui não tem jeito, ó. O que a gente tem que fazer? Primeiro, soma dentro do parênteses, né? A gente não pode, a gente tem que primeiro soma dentro do parênteses, depois vai fazer o elevado, né? Aí faz o cálculo dentro dos colchetes, o que está fora, que é o 360, fica por último, ó. Você vai primeiro fazer esse cálculo aqui, ó. 1,27 elevado a 0,028, que dá 1,0007 menos 1. Aí você vai fazer a subtração, que vai ficar 0,007 menos 360. Aqui é nada nessa parte aqui, relembrar esses conceitos aqui, né? E para poder acertar direitinho a conta, tá? Beleza. Beleza? Então, agora, a gente calculou de ano para ano. Agora, o que a gente vai calcular? De ano para mês, né? Porque o problema pedia isso, né? Se ele quer saber o financiamento no ano e no mês, né? Da mesma forma aqui, né? Eu esqueci de comentar, ele fala que aqui deu o cálculo 25,2, né? Então, antes a taxa efetiva era 27 e a taxa nominal é 25,2. Por quê? A gente saiu de um juro composto, que é juro sobre juro, e caiu num juro simples, que é a taxa nominal. Então, o juro é menor ao ano, né? Porque a gente está trabalhando com juros simples. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a taxa efetiva do ano para nominal ao mês. Então, se a efetiva é ano, usando aquela regrinha do F, ó, tá aqui, ó. Se é ano, efetiva, 360. A nominal é mês, é 30. O mais difícil dessa fórmula é uma coisa mais difícil é achar o F e o N. A outra é, como a Keila falou, chegar nas continhas aqui, né? Mas o que a gente tem? Substituindo, ó, 0,27 mais 1 sobre 1 sobre 360. Estou substituindo os valores aqui, né? Aqui a mesma coisa, 0,27 mais 1 é 1,27 elevado a 0,028, chega no valor e pronto. Se a gente está usando para 2 mês e ano, uma boa parte do cálculo só fica diferente aqui a multiplicação por 30, né? Nesse caso aqui. E aí é que a gente chegou na taxa nominal 2,1. Então, a taxa nominal ao mês é
2,10 ou 2,1. Né? Dúvida, pessoal, além da dúvida do cálculo, aqui tem que fazer alguns cálculos para ter isso bem claro. Primeiro, não pode esquecer, primeiro faz o cálculo dentro do parênteses, começa do parênteses, depois, se você tem fora do parênteses, primeiro faz as multiplicações e depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Essas regras são regras matemáticas que a gente precisa seguir. Né? Tranquilo, então, pessoal? Aí, Vamos fazer um professor. exercício, então, para vocês darem uma treinadinha aí para ver se entendeu mesmo, tá? Então, ó, o que ele faz? Ele dá uma taxa efetiva, 18,33 ao semestre, converta em taxa nominal ao ano e ao trimestre, né? Ele dá uma complicadinha, eu trouxe aqui a fórmula para vocês aplicarem, né? Então, essa aqui é a fórmula também, mas vocês vão aplicar essa daqui, tá? Vão aplicar essa fórmula aqui, e tá aqui as definições. Então, primeiro, a taxa efetiva é 18,33 ao semestre. Se o ano é 360, os semestres são 6 meses, metade do ano. Então, qual que é o F aqui que a gente vai usar? 180? 180, isso aí. Tá? E se a gente vai fazer uma taxa, inicialmente, uma taxa nominal ao ano, né? Então, o N, o F é 180. E o primeiro N vai ser o ano que é 360. Então, é só substituir aqui. O F aqui que está na divisão. O F você vai colocar 180 e o N 360. Vocês já vão achar a taxa nominal ao ano, né? Depois, vocês mantêm o mesmo F como 180, porque é semestre, e o N aqui do trimestre, o trimestre, quanto que é o valor do trimestre? Em dias. Um mês é 30, o trimestre são 3 meses, 90, professor. 90, isso aí. Tá? Então é só usar esses valores. Tá? Então, para o semestre é 180 e para o ano 360 e para o trimestre 90. Dá uma pensadinha. Com música ou sem música? Estão todos compenetrados. Está tudo compenetrado, né? Vamos lá.
Pronto? Ainda não. Tá. Pronto? Beleza. Beleza? Ok, professor. Vamos lá. Então vamos lá, ó. O que a gente tem lá? A gente quer achar o D, né? Que é a taxa nominal. A taxa efetiva é 18,33. O F semestral é 180, né? E o N 360. Substituindo na fórmula, e aí depois a gente vai, o outro N é por trimestre, né? Então, só voltando aqui, a gente tem a taxa efetiva em semestre, então é 180, nós vamos achar a taxa nominal, tá? Taxa nominal. Primeiro o N 360 e o segundo nós vamos calcular com 90, tá? Então, substituindo na fórmula, 0,1833 mais 1 elevado a 1 sobre 180, que o F aqui era 180, tá? Aqui eu calculei de lado aqui, 1 sobre 180 é o 0,0555, né? Então, aqui ficou 1 mais 0,1833 fica 1,1833 elevado a 0,0555. Aqui não precisa colocar tudo isso. Eu coloquei bastante casas que eu queria ver se eu chegava no valor que apresenta no livro, né? Mas não cheguei, tá? Aí multiplica por 360, né?
Esse cálculo todo, 1,1833 elevado a 0,55 menos 1 é igual a 0,00935477. Eu coloquei muitas casas depois da vírgula para ver se eu conseguia chegar no valor lá, mas não cheguei. Daí dá 360 vezes 360, então deu 0,3367 e o valor 3367. No livro, não lembro que valor que dá, mas não deu o mesmo valor, tá? Então, eu refiz várias vezes a conta, tá aproximado, acho que no livro parece estar como 34, tá? Mas o cálculo da gente aqui tá certo, tá? Vocês chegaram nesse valor aqui ou não? Eu cheguei no 33,55. Ah, então. Então tá, Foi bem tá próximo. correto. É isso aí. A 33,55 é alguma coisa de arredondamento, cheguei. tá, né? E o trimestre, né? A gente pega, ele repete esse mesmo valor aqui, 1,1833 elevado a 0,0555 menos 1. Tudo isso aqui vai dar 0,093547. E como o trimestre é 90, multiplicando vai dar a taxa nominal 8,41%, tá? Dúvida, pessoal? Pode perguntar. Professor, esse daí do ao trimestre, o 3367, qual que é o período? Não é período, é ao ano, ao mês? Porque a gente converteu ele 3367 é para o ano. Ó, ao ano, né? é o ano, é o anual, E tá? o outro ao trimestre. Ao trimestre, isso. Beleza. Faltou eu colocar aqui ao final o AA e aqui é o AT, né? Então foi só uma dúvida mesmo, porque eu vi, entendi o cálculo, só ficou faltando eu entender o. Acho que foi pelo exercício. É. Só. Dúvidas, pessoal? Estão muito quietinhos. Não entenderam nada ou entenderam tudo? Eu entendi agora, Eu acho que é professor. a primeira opção. Ai, ai. Então vamos fazer mais um, É vai. que tinha o bicho-papão aí. Agora vamos ver se o bicho-papão vai embora. Então Vamos fazer mais um, pelo amor de Deus. vamos fazer mais um aqui, vamos lá. Então agora o que que a gente tem? Agora vai ser a outra fórmula, né? A gente tem a taxa nominal, que é 45,27 ao biênio, né? Biênio, o que que é? 2 anos, né? Converta em taxa efetiva biênio e ao semestre. Então, primeiro, a gente está falando de taxa nominal, o N aqui, o N biênio. Qual que é o N inicialmente? Se um ano é 360, 2 anos, 720. 720, tá? E aí a taxa efetiva, o F, o primeiro F também é 720, que é biênio, né? E o segundo cálculo, né, que vai ser transformar para semestre, é meio ano, que é 180. Então, a gente já tem. O N é 720, o F na primeira vez vai ser 720 e na segunda vez vai ser 180. Então, é usar essa fórmula aqui.
Essa música vocês conhecem, vocês não veio falar. Parece música de japonês, prof. Não é estilo A Casa de Papel? Eu nunca assisti La Casa de Papel, prof. Não, então é por isso que você não conhece. Receber. Higienizar. Precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja. Igual eu Hoje tem live da calcinha preta, hein, prof? É, né? Mas quando mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa. Quem quiser me amar, Essa é Marília Mendonça. também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai O que atrapalha, né? Pronto. Esse daqui eu não consegui iniciar totalmente, não, professor. Eu fiquei com dúvida de como que eu fazia para isolar o D. Isolar o D. É, não sei se tá certo. Vamos ver aqui. Tá.
Então, aqui, ó, o que a gente quer achar agora? A gente quer achar a taxa efetiva, né? Ah, disfarce, professor. Tá? Na hora de marcar Tá? o, Aí o o nosso D é 0,4527. O primeiro N, o N é 720. A taxa, ou o F, né? Biênio é 720 e o outro F é 180. Então vamos primeiro fazer para o biênio, 0,4527 dividido por 720, mais o 1, faz o cálculo aqui, ó, 0,4527 dá 0,00628,750, soma com 1, vai ficar 1,0062,875 elevado a 720, menos 1. Esse cálculo aqui vai dar 0,5723, ou 57,23% ao biênio, né? Não tinha colocado aqui também. E no semestral, o nosso F vai passar a ser 180, né? Então, é esse mesmo valor, 1, aqui não muda, né? Esse aqui, interno da fórmula, não muda, então é o mesmo valor, elevado a 180 menos 1, dá 0,1197, que é 11,97 ao semestre. Com essa fórmula é mais fácil, né? Não tem tanto parênteses, colchetes, né? Mas aqui a gente vai estar calculando a taxa efetiva, né? Professor, Oi. desculpa a minha ignorância aí. No 720 e aí menos o 1 lá, só para eu entender um pouquinho melhor. Como que é feito depois dessa parte aqui? Depois você colocou aqui o igual, né? 0,5723. Mas como que é feito o que está dentro da chave elevado ao 720 menos 1? Essa parte, Então, primeiro você tem que calcular, aquele funciona como se fosse uma multiplicação. Entendi. Tá? O elevado é como se fosse uma multiplicação. O que ele é? Ele é 1,0062,875 vezes 720 vezes um multiplicado pelo outro. Então, a multiplicação é primeiro. Então, da mesma forma que você tem a regra da multiplicação, a regra do expoente ou uma potência, né? É a mesma. Você tem que primeiro fazer ela, faz ela e depois vai fazer a subtração, tá? Ah, tá. Então, eu vou ter que pegar o que está dentro do parênteses lá, 1000, que deu 1,00062,875 elevado a 720, e o Isso, resultado eu vou subtrair o menos 1. subtrai 1. É isso mesmo. Beleza, beleza. Era só para gravar isso. Mas é a mesma E até regra. aqui, os dois É a mesma aqui regra eu da cheguei. multiplicação e divisão. Tá, Primeiro você tem que fazer multiplicação e divisão para depois fazer subtração e adição. perfeito. Já Perfeito? deu para gravar já. Obrigado, professor. Falou. Dúvida, pessoal? Primeiro tem que fazer o que, prof? Que você disse? Primeiro a gente tem que fazer Adição? O quê? multiplicação e divisão. E depois subtração. Entendi. Obrigada. Tá? É a regra. A princípio parece que a dúvida mais em cálculos matemáticos do que usar a fórmula, né? Sim, prof. Eu vou ver se eu trago se eu passo para vocês alguns exercícios para fortalecer essa parte das regras matemáticas, não com números assim grandes, mas números menores. Eu vou pensar em vamos procurar alguma coisa e passar para vocês fortalecerem, né? Porque eu acho que isso aí vocês têm
alguma deficiência lá de entendimento, né, lá do ensino básico, né? E aí complica agora, tá? Mas eu vou pegar alguns exercícios e passar para vocês fortalecerem esse lado com algumas explicações também, tá? Vou passar para vocês. Que é simples, é só você decorar a regra e pronto, entendeu? Mas para vocês acostumarem. Ok, professor. E aí a gente vai tirando dúvida. Da parte de hoje, dúvida, pessoal, exceto esses cálculos matemáticos? Não, professor. E Não, tranquilo. É o que eu tinha Bom. dúvida, era só nessa passagem mesmo e foi bem foi esclarecido. Mas eu estou identificando, eu vou conseguir ajudar vocês. Eu vou trazer algumas coisas explicando essas regras, né? Com certeza vocês tiram essas dúvidas. Deixa que eu vou preparar e eu mando para vocês, tá? Ou Tá bom, então, posto no WhatsApp. Amanhã eu dou uma procurada alguma coisa legal e passo para vocês. Esse é o mais complicado para vocês. Eu já tinha identificado isso na prova, na questão 15, né? E hoje, com esses cálculos, fortaleceu mais. Mas é tranquilo, eu vou arrumar algumas explicações para vocês entenderem legal e tirar essas dúvidas, tá? Beleza, professor. Obrigada, prof. valeu, professor. Então, aí agora a gente tem a atividade, né? Para vocês lá na pós-aula, né? Até dia 6, né? Vocês têm uma semana. São 3 exercícios dessa mesma forma, de conversão, né? Estão lá na pós-aula, vocês respondem pelo link, né? É a atividade do professor. Aí no início da próxima aula, a gente faz como vinha fazendo. A gente confere os exercícios. Mas eu peço que vocês tentem fazer para ficar com dúvida, né? Como o Eduardo perguntou, a dúvida ali se faz primeira potência e tal, porque vocês só vão ter dúvida se vocês tentem fazer. Não, tenta fazer, ou também converse entre vocês, que também ajuda, conversando entre vocês, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá? Utilizem também esse lado de conversar entre vocês, tá? Certo. De Professor, minha parte, pessoal, é isso que a gente tinha para conversar hoje, tá? certo. E aí, tentem fazer exercício e a gente na próxima semana dá uma conferida. Eu vou ver algum material para passar para vocês sobre essas regras matemáticas aí para ajudar no entendimento do exercício, tá bom? Certo. Professor, eu tenho uma dúvida. Que unidade que nós estamos? Unidade 2, sessão 3 mesmo? Ou Unidade 2, é sessão mais 3. passado? Ah, então beleza. Unidade 2, sessão 3. Uma coisa que vocês podem observar, né? Lá no AVA, em toda unidade, por exemplo, unidade 2, sessão 3, vocês vão ver lá que eu coloco a data que foi a aula, tá? Todas as Certo. anteriores, vocês vão observar que tem a data. Então, vocês também podem ter uma referência. Vocês vão ver lá que hoje está 30/4, né? E aí tem a aula, tem o material de apoio e tudo mais, tá? Então, mas cada aula tem a data. Então, também pode ajudar vocês. Só ir abrindo e daí vocês vão vendo como que tá. Beleza. Beleza? Então, professor. Obrigado. Ok, E aí, prof. Obrigado, tchau. vamos conversando, tá bom? Tchau, bom Obrigada, feriado. Tá bom. Bom Tchau. feriado, Professor, pra boa você noite. também. Tchau. Pra você também, pro. Quero ver chegar lá, hein?